Hoje eu vou te mostrar por que a tua vida parece tão sem graça e depois desse vídeo você vai ver que ela não é. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Hoje estamos em mais um vídeo da série Emburrecimento Programado e vamos lá. Nada disso é inevitável. Nada disso é impossível de derrubar. Ainda temos alternativas para o modo como educamos nossos jovens. Não há uma única maneira correta. Se rompêssemos o poder de ilusão da pirâmide, seríamos capazes de enxergar. Não há uma competição internacional de vida ou morte ameaçando nossa existência como nação, por mais difícil que seja sequer conceber essa ideia, quanto mais acreditar nela, especialmente diante de uma torrente midiática de mitos que dizem o contrário. Em todos os aspectos materiais importantes, nossa nação é autossuficiente, inclusive em energia. Eu entendo que essa ideia contrapõe-se ao pensamento em voga entre os economistas políticos, mas a profunda transformação da nossa economia de que essas pessoas falam não é nem inevitável nem irreversível. A economia global não corresponde às necessidades públicas de trabalho significativo, moradia acessível, educação gratificante, assistência médica adequada, meio ambiente limpo, governo honesto e responsável, renovação social e cultural ou simplesmente justiça. Todas as ambições globais são baseadas em uma definição de produtividade e de uma boa vida tão distantes da realidade humana comum que estou convencido de que esteja errada e de que a maioria das pessoas concordaria comigo se pudessem enxergar uma alternativa. Nós vamos voltar nesse ponto e no ponto seguinte, então presta bem atenção. Talvez fôssemos capazes de enxergar se nos reapoderássemos de uma filosofia que situa o sentido onde genuinamente se encontra sentido, na família, nos amigos, na passagem das estações, na natureza, em cerimônias e rituais simples, na curiosidade, generosidade, compaixão, em servir aos outros, em uma privacidade e uma independência dignas, em todas as coisas que custam pouco ou nada e com as quais se constrói verdadeiras famílias, amizades e comunidades. Seríamos então tão autossuficientes que sequer precisaríamos da suficiência material com que nossos especialistas globais insistem tanto que nos preocupemos. Como esses lugares terríveis, essas escolas surgiram? Na verdade, a escolarização casual sempre fez parte de nossas vidas de várias formas. Um complemento que pode ter certa utilidade no processo de crescimento. Mas a escolarização moderna, como a conhecemos, um subproduto das duas ameaças vermelhas de 1848 e 1919, quando interesses poderosos temiam uma revolução entre os nossos próprios pobres operários. Em parte, a escolarização total também se deve ao fato de que algumas famílias americanas de velha estirpe estavam horrorizadas com as culturas nativas dos imigrantes celtas, eslavos e latinos da década de 1840 e sentiam repulsa pela religião católica trazida por eles. Certamente, um terceiro fator que contribuiu para a criação de uma prisão para crianças denominada escola deve ter sido o receio com que os mesmos americanos viam a mobilidade social dos afro-americanos logo após a Guerra Civil. Então, vamos lá agora refletir a respeito desse trecho. Eu quero focar contigo aqui em dois pontos. O primeiro deles é encontrar sentido na vida cotidiana. Esses anos todos de escolarização nos faz pensar às vezes que a gente vai encontrar o sentido da nossa vida quando finalmente a gente passar numa faculdade e estiver em uma profissão bacana, e vai ser lá nessa profissão que a gente vai encontrar o sentido da vida. Isso é uma perda de senso de proporção. É claro que no nosso trabalho nós encontramos sentido. Passamos uma boa parte do nosso tempo no trabalho depois de adultos, e ali também devemos encontrar sentido, devemos servir ao próximo, mas a gente não pode criar as crianças e os adolescentes sem viver o presente,
sem viver bem o presente, viver bem o momento de estudo, por exemplo, que é um momento que pode ser oferecido a Deus, que é um momento que pode ser santificado, em vista apenas de um futuro que ainda não existe e talvez não existirá. Para ilustrar isso, eu queria contar para vocês brevemente a história de um santo que é o Pier Giorgio Frassati, um engenheiro de 24 anos, italiano, que faleceu bem jovem. Se nós fôssemos olhar a vida dessa pessoa, a vida desse santo, a partir do ponto de vista humano, se a gente fosse olhar até mesmo a vida do Carlo Acutis, que faleceu mais jovem, a gente diria que a vida deles não teve nenhum sentido, porque o Carlo Acutis não chegou a terminar a escola e o Pier Giorgio não conseguiu se formar. Depois da morte dele, depois que ele já havia sido beatificado, se eu não me engano estava próximo da canonização, foi que a faculdade deu o diploma a ele, um diploma honoris causa. Então, se a gente fosse olhar do ponto de vista do mundo, esses dois jovens fracassaram. Por quê? Porque eles não chegaram a encontrar sentido no trabalho. Isso é uma prova de que o sentido real da vida não está no trabalho. O sentido real da vida está em viver aquilo que nós temos para viver agora e buscar viver de um modo bem vivido, entregando isso a Deus. E é justamente sobre isso que o John Taylor Gatto está falando aqui. Nesse ponto, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Só uma coisa interessante, como isso daqui é um comentário, é óbvio que o John Taylor Gatto não falou do Pier Giorgio, do Carlo Acutis, isso daqui é um acréscimo meu. Eu gosto sempre de dividir isso para você entender o que é o pensamento do autor e o que sou eu que estou comentando, o que sou eu que estou acrescentando. Nota o que ele fala. Se a gente se reapoderasse de uma filosofia que situa o sentido onde ele realmente está, na família, nos amigos, na passagem das estações. Vamos nos deter um pouco em cada um desses pontos. A criança geralmente vai à escola e ela gasta muito tempo na escola. Quando chega em casa, ela tem atividade de casa para fazer. É muito raro você encontrar famílias que têm tempo de qualidade com os filhos. Isso acontece justamente porque a criança está sempre correndo atrás de uma prova que precisa fazer, está sempre correndo atrás de uma atividade de casa que precisa fazer. E, além disso, quando acaba tudo isso, ainda tem celular, televisão e tantas outras coisas que desviam a atenção da criança daquilo que realmente importa, da família. Então, quantos valores um menino pode aprender com seu pai? Pode aprender a respeitar as mulheres, pode aprender a respeitar as pessoas no geral, pode aprender a cuidar da mãe, cuidar das irmãs, cuidar das mulheres no geral. Então, existem tantos valores que podem ser transmitidos pelos pais aos filhos que não estão sendo transmitidos porque ou as crianças estão ocupadas com coisas da escola ou as crianças estão ocupadas com outras distrações. Esse é o primeiro ponto. Quantos valores uma menina poderia aprender com a sua mãe? Quantos valores uma filha poderia aprender com seu pai? E quantos valores também um filho poderia aprender com sua mãe? São inúmeros valores que estão sendo perdidos porque as crianças não têm mais tempo de qualidade com os pais. Depois disso, na família, nos amigos. Quantas crianças não têm mais amizades e a única amizade que tem é um amigo que vai ali na casa fazer um trabalho em grupo. Mas não existe aquela amizade de conversar de fato, de ter uma pessoa em quem ela confia, com quem ela pode contar. Isso quase que não existe mais. Geralmente a amizade é só para sair, é para ir num lugar, é para ir num parque, mas não tem um vínculo de fato de conversa, não tem um vínculo de transformar aquela relação mesmo em algo humano. Depois disso, na passagem das estações, quantos de nós, entra verão, sai inverno, entra primavera, a gente não sabe nem em que estação está direito. Só porque o calendário marca, olha, 23 de setembro, chegada da primavera. Mas nós não notamos mais na vida real, na vida cotidiana, essa passagem das estações. Não notamos mais a natureza, não notamos mais as cerimônias e rituais simples.
não temos mais curiosidade. Essa é uma das coisas bem interessantes, porque para que a educação exista, é necessário que haja uma certa curiosidade e transformar essa curiosidade em uma virtude, que é a estudiosidade. Então, se nós não temos mais curiosidade, o estudo acaba se tornando um mero meio de ascensão social. Depois, outras coisas que são importantes, e eu diria que são as mais importantes: generosidade, compaixão, servir aos outros, uma privacidade e uma independência. Então, nota, nós estamos perdendo esses valores. Nós estamos perdendo aquilo que realmente dá sentido à vida para abraçar coisas que são importantes, mas não são o sentido da vida. E isso nos leva ao segundo ponto que eu queria comentar contigo, que é como a educação moderna transforma meios em fins. Vamos lá primeiro definir o que é meio e o que é fim. Fim não é o final da estrada, o final do caminho, coisas assim. Mas fim, aqui é filosoficamente falando, a finalidade das coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa. Qual é a finalidade da garrafa? A finalidade da garrafa é ajudar a pessoa a beber os líquidos. Então, a pessoa tem a garrafa e a garrafa facilita, faz com que a pessoa consiga beber os líquidos. Essa é a finalidade da garrafa. Se ela não fizesse isso, ela deixaria de ser garrafa. Esse é o fim. É a finalidade de uma coisa. Aqui eu falei da garrafa, é um exemplo bem simples, mas aí você vai imaginar agora que o fim vai ser o fim do trabalho, por exemplo, o fim do estudo, que eu vou explicar. E o meio é o que você usa para chegar a esse fim. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma finalidade de vida que é conhecer e amar a Deus. E agora eu vou procurar o como, que é o meio para chegar a esse fim. A educação moderna transformou, na verdade, os meios em fins. Então, o estudo, que é um meio de encontrar a verdade, virou um fim em si mesmo. Então as pessoas ficam ali correndo e tentando encontrar sentido no estudo. Mas na verdade, o estudo não tem sentido. A verdade tem sentido, que é o fim. E porque encontrar a verdade faz sentido é que eu estudo. Eu utilizo esse meio para chegar lá. A mesma coisa acontece com o trabalho. Então, esses anos todos na escola, sendo dito para você, olha, você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida, você precisa conseguir um bom emprego, você precisa conseguir uma boa faculdade. E isso basta, consiga um bom emprego, consiga uma boa faculdade, ganhe dinheiro. Não há problema nenhum em fazer essas coisas. O problema é fazê-las pelo motivo errado. Então, quando você consegue um trabalho, você não deve querer o trabalho só porque o trabalho é um bom trabalho. Você deve querer o trabalho, na verdade, para trabalhar bem nele e, com isso, atingir o fim do trabalho, que é servir ao próximo, que é santificar a você mesmo enquanto você trabalha, ir melhorando como pessoa enquanto você trabalha. Mas o trabalho não é um fim, o trabalho é um meio. Você trabalha para chegar em alguma coisa. Você ganha dinheiro para conseguir estar com a sua família, para conseguir dar comida à sua família. Então, o trabalho e o dinheiro que você ganha no trabalho não são fins, são meios. E por ter ouvido por tanto tempo que você deve ganhar dinheiro e ponto final, talvez você tenha transformado o dinheiro em um fim. E quando você finalmente ganha dinheiro, você faz, e agora? O que eu faço? Porque você colocou o dinheiro como um fim, e agora que você atingiu esse fim, você fica procurando, e agora? Faz mais o quê? Tem mais o quê? Só que, na verdade, se você tivesse buscado o fim correto, então eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar o próximo com aquilo que eu ganho, eu quero, se você tivesse essas finalidades, quando você ganhasse o dinheiro seria um meio para atingir todas essas coisas. Mas muitas vezes as pessoas estão tão cegas, fazendo do dinheiro a finalidade de suas vidas, que elas ganham dinheiro, mas esquecem dos filhos. Ganham dinheiro, mas não dão atenção suficiente àquelas crianças que elas colocaram no mundo e que vão crescer. Então, fica aqui a reflexão. Se você colocou alguma coisa que não deveria ser um fim no lugar de um fim,
reflita e mude. Essa é a mensagem do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.